Vamos começar essa conversa com Maria Laura Canineu, que é advogada, mestre em Direito Internacional e diretora do escritório no Brasil da Human Rights Watch. Primeiro, eu queria saber a tua visão sobre essa retirada de tropas americanas. Foi de acordo com o que se esperava? O que faltou ser feito para que o resultado não fosse essa ampliação da crise humanitária que o Afeganistão já enfrentava e agora ficou mais acentuado com essa retomada brutal do Talibã ao poder? O que eu posso dizer é que essa retirada deixou milhões de afegãos em uma situação de extremo perigo, né? E quando eu falo milhões, vários, muitos, milhares de afegãos, a gente não só está se referindo às pessoas que trabalhavam eventualmente para as forças norte-americanas, não é só para as pessoas que trabalhavam nas outras representações diplomáticas, tradutores. A gente está falando de um grupo de pessoas que envolvem mulheres, ativistas pela causa dos direitos humanos, juízas. A gente está falando de jornalistas como você, que hoje não podem mais fazer o seu trabalho de forma livre, pessoas que vinham, de fato, no terreno, criticando, inclusive, a ocupação cada vez mais crescente do Talibã em várias províncias, né? Você pensa que essa tomada não foi de uma hora para outra. Então, a gente já vinha documentando violações de direitos humanos nas províncias e distritos que já estavam sob a guarda, né, o controle do Talibã, em relação à educação de mulheres e meninas, em relação à proibição de mulheres poderem trabalhar livremente na rua, em relação à proibição de mulheres poderem ir num serviço médico sozinhas, tendo que ser sempre acompanhadas por homens, ou não podendo ter acesso aos serviços de saúde mais básicos. Então, com certeza, o que eu posso dizer é que essa retirada abrupta, o que pareceu abrupta, né, para a comunidade internacional, deixou muitos afegãos em situação de extrema vulnerabilidade e perigo pelas suas próprias vidas, né? E por isso que hoje a gente pede, já que acabou o prazo de evacuação, os Estados Unidos e outros governos, com a ajuda de organizações como a Human Rights Watch, estavam tentando evacuar essas pessoas, principalmente as pessoas em maior risco, mas ainda tem muitas lá, né? Então, a gente precisa realmente pressionar a comunidade internacional para achar saídas, rotas terrestres, flexibilização de vistos e documentação para que essas pessoas possam sair. Existe alguma prioridade, Maria Laura, na retirada dessas pessoas que estão sofrendo mais, colocando mais suas vidas em perigo? A gente observa a situação do povo afegão, que se viu amparado por um momento por professores, por jornalistas, por toda uma comunidade internacional, e agora vão ficar órfãos, né? Como é que está a decisão e essa ordem de retirada? Jornalistas, quem atuava na questão dos direitos humanos, eu imagino que esteja colocando bastante a vida em risco. Existe algum cronograma, alguma expectativa de cronograma? Agora, infelizmente, não existe um cronograma. Agora a saída aérea vai depender muito de como o Talibã vai aceitar, né, a volta dos voos comerciais, vai depender de muita negociação com todos os órgãos e todos os governos que tinham representação lá. Então, agora se abre, né, essa expectativa de que permaneça a negociação. Isso que é importante que seja feito e o que você disse, né, eles estão órfãos, é necessário que nós, comunidade internacional, inclusive o Brasil, não os deixem assim, né, e que é muito difícil você, obviamente, negociar com um grupo extremista, mas é um grupo que está procurando legitimidade internacional. Então, esse é o momento de poder incluir em listas e incluir nas possibilidades de saída rápida essas pessoas em maior perigo. Mas, Lília, hoje a gente tem uma realidade de um país que está em extrema vulnerabilidade econômica também. Então, um risco maior é uma crise humanitária sem tamanho, né? A própria ONU já disse que até o final do ano acredita que 500 mil de pessoas vão querer sair ou vão tentar, ou estão já caminhando para as fronteiras para sair. E no Afeganistão, de cada 3 pessoas, uma já sofre insegurança alimentar, levando à fome e outras vulnerabilidades, né? O ano passado, 40% das plantações foram destruídas por conta da seca.
E é um país que mais de 70% do orçamento depende de doações internacionais. Ou seja, a gente está lidando com um momento de extrema vulnerabilidade, de que é possível que a gente veja mais fome, mais pobreza, mais miséria, que vai, obviamente, pressionando as pessoas a quererem procurar o refúgio e proteção em outros lugares. Então, por isso que é um momento bastante delicado. Os próximos passos que eu posso compartilhar com você, pelo menos o que a Human Rights Watch tem feito, é pressionar realmente a ONU a achem saídas para a manutenção das agências humanitárias e outras organizações que trabalham lá. Né? O Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, é uma organização humanitária com presença local, inclusive brasileiros trabalhando. É preciso que eles continuem podendo trabalhar lá com segurança. Obviamente, já era um problema anteriormente, né? Não sei se todos lembram, mas eu acredito que o ano passado, um hospital, maternidade da USF, por causa do conflito que já existia com o avanço do Talibã, foi praticamente destruído, com 24 pessoas mortas, entre crianças, mulheres, mães. Então, essas organizações têm que poder trabalhar com segurança. Isso depende dessa união internacional por uma obrigação que não seja só legal, mas moral, de que a gente precisa fazer alguma coisa para que esse país não se sinta, essas pessoas não se sintam órfãs. E como os países estão ajudando e podem ajudar? No Brasil já existiu uma sinalização do Ministério Público em relação ao acolhimento dessa população, a facilitação de documentos. De que forma isso está sendo feito pela comunidade internacional? Essa é a pergunta mais importante, porque, de fato, o que os países podem fazer é trabalhar no acolhimento dessas pessoas e na facilitação para que elas possam buscar refúgio nesses países da forma legal, da forma como elas têm direito perante o direito internacional humanitário, que prevê possibilidades de proteção quando você tem o temor pela sua vida, por causa de sua religião, por causa da sua orientação sexual, por causa da sua vida, posição política, né? Acho que a gente vai ter um conjunto de pessoas vindo do Afeganistão em todas as condições. Olha, já houve avanço de muitos países. O México, por exemplo, já se comprometeu a receber jornalistas, uma centena de jornalistas sob risco. O Brasil existe, né, por parte do judiciário, pelas associações de juízes, uma tentativa de trazer juízas afegãs. O que falta agora é o governo sinalizar e se comprometer a isso, né, a facilitar a vinda delas. O Brasil já tomou uma iniciativa positiva, que foi, inclusive, antes dessa crise, em dezembro do ano passado, que criou um processo ágil para qualificação de afegãos como refugiados. Agora eles precisam vir para cá, e vir para cá não é venham, e vir para cá depende de apoio, inclusive financeiro, para que organizações, associações e os próprios países vizinhos possam ficar com essas pessoas até elas poderem vir, e a facilitação dos vistos humanitários. Né? Uma coisa é o reconhecimento como refugiado quando eles chegam aqui, outra coisa é possibilitar que eles venham. Né? Eu acho que esse é o momento de profunda solidariedade, humanidade, e o Brasil precisa agir como outras nações já estão agindo. A Austrália prometeu um tanto, Reino Unido tanto, os Estados Unidos já têm programas consolidados de reassentamento de refugiados. Então, precisa essa comunhão de esforços internacional. Obviamente, a gente viu a comunidade internacional, a União Europeia, não agir de forma tão apropriada na época do refúgio dos sírios, né? Que até hoje saem do país por conta de uma guerra. A gente espera que não se repita muitos dos erros e que a comunidade internacional realmente aprenda com os erros do passado e possa ter uma visão de humanidade para o futuro, né? E dentro dessa união de esforços, a iniciativa privada também está fazendo sua parte ou pode fazer sua parte? De que forma? A iniciativa privada pode e deve fazer sua parte, né? A gente já viu iniciativas no passado, como no Canadá, por exemplo, que um grupo de empresas financiaram esses programas de reassentamento. Então, a gente tem muito a fazer enquanto comunidade
como comunidade, como indivíduos, que é pressionando, né, tipo, mandando e-mail e pressionando os parlamentares ou o próprio Itamaraty, assim como em outros países, para que eles façam a parte deles. De novo, aqui também é preciso um aprendizado, né, olhar as iniciativas que foram feitas no passado. Mas, com certeza, sim, o empresariado brasileiro, assim como a iniciativa privada internacional, pode fazer muito, tem exemplos disso. Eu lembro agora um exemplo do Canadá, que é um país onde o empresariado financia o programa de reassentamento, e que a gente poderia aprender com isso também. Maria Laura, muito obrigada pelo teu tempo para conceder essa entrevista e parabéns pelo trabalho à frente da Human Rights Watch aqui no Brasil. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite e contem comigo sempre.